Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui. Eu recebi mais uma pergunta no nosso canal e aí eu vou dar uma lida para vocês. Recebi aqui um questionamento do Rony. Ele gostaria de saber mais detalhes por que eu não moraria em Nottingham. Bom, Nottingham é uma cidade que está quase que no meio da Inglaterra, né? Ela fica mais próximo de Manchester, de Birmingham, né? E para cima dela você tem Leeds, que não é tão próximo assim. Por que eu não viveria em Nottingham? Bom, eu já vivi muitas experiências, então tenho que falar com base na minha experiência atual. Logicamente, se eu não tivesse a experiência que eu tenho, né, se eu não tivesse a vivência que eu tenho, vivido nos lugares que eu vivi, que inclusive são parecidos com Nottingham, né, seja próximo de Londres, seja na Irlanda, ou mesmo as experiências que eu tive no Brasil de cidade grande. Nottingham é uma cidade mediana, ela não é grande, mas também não é pequena, só que ela tem muita coisa de cidade grande, como por exemplo, você ter que morar um pouco mais distante do centro para pagar menos, você não ter as facilidades de, por exemplo, ter vários lugares de lazer próximo de você, sem que você tenha que pegar um carro ou um ônibus. Para trabalhar, você... não todo mundo, lógico, você pode conseguir um emprego ali no mercado mais próximo da sua casa, no shopping da esquina e tudo mais. Coisas que eu já passei em Londres, já passei em vários lugares, né? Aqui eu não trabalho tão próximo, a pé do meu trabalho eu demoro 1 hora, né, mais ou menos, e de carro demora 10 minutos, né? Aqui a pé para ir para o centro da cidade, onde eu tenho todos os pontos turísticos, eu demoro 20 minutos, ou seja, eu consigo fazer tudo isso a pé, o que é muito mais saudável, muito mais relaxante para mim do que você ter que se, eu quero fazer um lazer, ir para um parque, ir para algum lugar, eu vou ter que pegar um carro. Logicamente, se você conseguir um apartamento bom no centro, mas o problema dessas cidades médias é praticamente o problema das cidades grandes ou dos arredores das cidades grandes. Você vai ter que viver num apartamento às vezes não tão grande, né, não tão agradável, num lugar não tão agradável para poder pagar pouco. Ou se você quiser ter uma qualidade de vida melhor, num apartamento melhor, você vai acabar pagando mais caro, o que vai pesar no seu orçamento. Isso para mim é uma coisa que conta muito. O centro da cidade de Nottingham, ele é bem, digamos assim, busy, bem ocupado, bem cheio, que nem outras cidades grandes. Ou seja, você vai pegar trânsito, você vai pegar fila. Eu já não gosto mais disso tudo. Eu já vivi em Dublin, que é uma cidade relativamente pequena da Irlanda, que só que tem 1 milhão de habitantes, então ela é bem cheia, parece uma cidade grande, parece uma Londres sendo pequena, né? Tem a vantagem de você ter tudo relativamente próximo, não dá para dizer que é próximo a menos que você more no centro. Se você morar no centro, aí você consegue chegar a parque a pé, a museu a pé, a biblioteca a pé, a um monte de lojas a pé, né? E tem um visual legal da cidade. Mas morar nesse centro você vai acabar pagando mais caro. E aí, para pagar mais caro em Nottingham, eu pagaria mais caro para viver nos arredores de Londres, onde você teria muito mais oportunidades de trabalho e talvez muito mais próximo da sua casa, né? Porque Londres, ali nos arredores de Londres, você tem empresas gigantes e tudo mais. Por exemplo, eu gosto de York, por quê? Porque eu consigo morar num lugar onde eu ando 20 minutos, eu tô no centro da cidade, eu tenho tudo, né? Tem mercado a 5, 10 minutos de casa, 2 mercados grandes, trabalho a 15 minutos, 10 minutos de carro daqui, né? De ônibus daria, sei lá, 15 minutos também, e a pé dá 1 hora andando, se eu desejar ir andando. Então esse tipo de coisa pra mim hoje pesa. Teve momentos que não pesava. Em Londres eu trabalhava lá, pegava ônibus e trem, metrô, tipo, tudo demorava 1 hora e meia pra eu chegar no trabalho, mas andava 15 minutos, depois andava mais 15 minutos, pegava mais 2 conduções. Então, são coisas que meio que me encheram o saco, entendeu? E aí eu não quero mais ter que passar por isso. E aí em Nottingham provavelmente eu teria que passar um pouco por isso. Porque às vezes em Nottingham também, por ter muita gente, eu percebi que, por exemplo, criminalidade é um pouco mais alta que a média do país, é mais alta do que a média do país, o desemprego. Então esse tipo de coisa vai pesando. Então você tem que ver a qualidade de vida, oportunidade, tudo isso. Isso pra mim pesa, mas teve momentos que não pesou. Por exemplo, em Dublin eu morei no centrão, dividi a casa com 10 pessoas e pagava pouco. Aí beleza, só que minha qualidade de vida é lá embaixo, né? Eu dividia quarto, às vezes tinha que dormir no chão, em colchão no chão e tudo mais. Então isso vai muito do momento que você está vivendo, da experiência que você tem, né, do seu inglês, de condições de você conseguir um trabalho um pouco melhor ou não. Até porque trabalho é aquilo que eu falo, você tem que se basear sempre pelo salário mínimo, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí você pega um salário mínimo, como você viveria com um salário mínimo em Nottingham e como você viveria com um salário mínimo em outra cidade, entendeu? Porque aí você tem um parâmetro, porque você ficar na esperança de que você vai ganhar 10, 12, 15,
Em Londres, por exemplo, eu cheguei a ganhar 18 por hora. Aqui você não ganha 12 por hora para fazer a mesma coisa, entendeu? Então é muito relativo tudo isso. Você tem que pesar com os seus objetivos e como você gerencia as suas finanças, principalmente. Lógico, se fosse uma cidade que fosse a minha, pô, vou chegar numa cidade na Inglaterra a primeira vez sem experiência, Nottingham é uma boa, ok? Tanto quanto os arredores de Londres, porque você vai conseguir se virar dentro do mínimo ali. Mas se você já tem uma experiência aqui, pelo menos para mim, Nottingham não seria algo melhor, mas isso depende do que você teve de histórico, né? Como eu disse em outros vídeos, eu sempre fui tentando dar um passo para frente, melhorar de qualidade de vida, melhorar de cidade, melhorar de apartamento. Pô, há 3 anos atrás eu estava morando num apartamento de 28 metros quadrados. Ou seja, vida zero dentro do apartamento, minúsculo, apertado, arrumadinho, mas, né, não era qualidade. Aqui eu já tenho meu espaço, consigo, né, ter tudo à mão, a cidade, né, a beleza da cidade também conta. Porque pra mim conta muito você viver em lugares estressantes, viver com trânsito, sabe? Eu não viveria mais no centro, que nem eu vivi no centro de Londres, de Dublin. No centro de Dublin, meu, eu vivia no centrão ali, tinha feira, tinha loja, era, sabe, é viver no meio do Brás praticamente. Eu sei de muita gente que vai pra lá, só que às vezes as pessoas vai de acordo com focando na vida de alguém. Por exemplo, alguém pode vir aqui pra York focado no meu exemplo de vida? Eu acredito que não é o mais correto, né? Você tem que, se possível, se você vai chegar numa cidade, você tem que chegar em alguma primeiro. Pô, beleza, chegou, escolheu aquela, já era. Aí depois você começa a conhecer outras para sair, a mesma coisa. Eu indicaria para quem não tem muita experiência, né, precisa de oportunidade, ir para próximo de Londres primeiro, porque aí você vai ter oportunidade, vai ter como se virar e com o decorrer do tempo você começa a conhecer outras cidades e sentir a cidade. É que nem aquilo. Os sites me falavam que Leeds era uma das melhores cidades para viver na Inglaterra. Eu fui para Leeds, odiei. Eu tenho amigos meus que moram em Bracknell, que moram em Reading, e eles acham Leeds legal, só que eles não, talvez não tenham vivido, ido lá e ficado 3 dias naquela cidade. Eu fiquei 3 dias, já ficou insuportável. Quer dizer, 3 dias na cidade já me deixou estressado. Então não é o tipo de cidade para mim. Né? Hoje eu tô numa tendência de cada vez para mais pro interior, para me isolar mais, para ficar em cidades menores, né, que tenham tudo, né, à mão, supermercado, banco, café, bar, né, restaurante, tem tudo na mão mais pequena. Já tem gente que prefere mais movimento, gosta de ver gente. Ah, e se a cidade não tiver gente, ah, eu não gosto. Você sabe, eu tenho que ver gente. Pô, tem gente que gosta de muvuca, eu não gosto, entendeu? Então é muito relativo, é muito de cada um. Mas Nottingham não é uma cidade ruim, eu não moraria lá por questões de oportunidade, não é um lugar que tem as melhores oportunidades próximas, né? Você teria que gastar muito com locomoção, a menos que você tivesse um carro. Por isso que eu falo, tem gente que pega o exemplo de outra pessoa e outra pessoa usa carro para tudo, mostra só segundos da sua vida, né? Você não mostra o 100%. Né, os estresses que você passa aqui em York, eu passo estresse com o trânsito às vezes, né? Agora não, porque tá em quarentena, mas coisas que me incomodaram ao longo da minha vida são o que fazem eu não viver em uma determinada cidade. Se eu chego numa cidade que tem características próximas como trânsito, estresse, pessoas estressadas, sujeira, bagunça, desorganização, porque tudo isso vai te afetando ao pouco no longo prazo, entendeu? E pra mim eu prefiro ter mais paz. Quanto mais velho você fica, mais sozinho você consegue viver. E quanto mais sozinho você consegue viver, praticamente, pelo menos pra mim, mais eu conseguia progredir, né? Porque quando você tá cercado de um monte de gente, você vive mais o problema, você espera que as pessoas te socorram mais, e um monte de coisinha que vai te influenciando. Mas não é ruim, de todo não é ruim, assim, se você tem a opção, pô, digamos assim, se tivesse que, digamos que suas opções fossem Bradford, Leeds, Selby, vamos ver outra, Liverpool, eu escolheria Nottingham, por exemplo. Mas isso é de gosto, é de vivência, é de experiência. Tem gente que vive em Brixton, lá em Londres, que é bocada, e, pô, super gosta e se deu bem. Tem gente que vive aqui em York e tá se dando mal. Então é muito relativo, mas no meu caso eu não iria para Nottingham por essas opções, principalmente pelo somado de coisas, né? Experiência que eu tenho, objetivos de vida, né? Níveis de qualidade de vida que eu fui criando ao longo da minha vida, né? Coisas que eu passei que eu não quero passar mais, que me incomodam. Ela tem os defeitos de cidade grande e falta algumas qualidades de cidade pequena. Então tudo isso vai pesando, não é porque a cidade é ruim, a cidade é boa, né? Na verdade, a maioria das cidades aqui da Inglaterra
perto de cidades do Brasil vão ser melhores. Até Brixton, que é a bocada onde tem uma malandragem lá, gente te roubando no McDonald's, vai ser melhor que boa parte das cidades do Brasil. Mas são coisas que eu não saí do Brasil para viver a mesma coisa. Então, meu amigo, eu vou procurar outro rumo. Mas isso é perfil. Tem gente que é aquilo que eu falei, adora ter as coisas, ganhar bem, mas trabalhar de noite, viajar horas para chegar no trabalho, perder muito tempo da vida em trânsito. Eu já não. Eu prefiro viver o máximo possível pra mim, cozinhar, tocar violão, fazer vídeo, editar, ver minhas fotos, planejar viagem, planejar minha vida, né? Em vez de perder 1 a 2 horas dirigindo um carro para poder ir e voltar do trabalho. Então é esse tipo de coisa que hoje pesa pra mim. Mas parece frescura, tá escolhendo demais. Não tô escolhendo. Eu posso escolher em função de tudo que eu já vivi. Quantas coisas eu tive que abrir mão na minha vida para poder ter uma vida melhor e ter a vida que eu tenho hoje. Entendeu? Inclusive de trabalho, ter o tempo que eu tenho onde eu consigo gerenciar a questão de trabalho e meu tempo pessoal, não fico naquela de trazer trabalho para casa e tudo mais. Então é muito relativo, isso tudo você ganha com experiência. É o que eu falo, é competência e sorte. Você tem que ter a competência para saber filtrar tudo isso durante a sua vida, ter a sorte de estar no momento certo, na hora certa, nos lugares certos e conhecer o máximo, viver o máximo de experiência possível. O que eu já vivi de experiência ruim, cara, você vai ver os vídeos aí, vejam vídeos da Irlanda, vejam vídeos da nossa história aqui, um monte de experiência ruim, mas essas experiências me levaram para onde eu tô hoje e o que eu espero hoje de uma vida, né? Como eu diria, um pouco mais minimalista, né? Ter menos coisas e viver mais o que eu tenho, viver mais o que eu posso viver, conseguir gerenciar a minha vida ao máximo possível e ter mais tempo para mim, né? Coisas que talvez vivendo lá eu não tivesse toda essa oportunidade, porque se você morar no centro você vai gastar mais, se você morar longe você vai gastar para ir pro centro, você perde tempo de vida. Então é aquele balanço de tempo, qualidade de vida, dinheiro. Você tem que fazer esse balanço, porque senão você pega um de mais e sempre vai ter outro de menos, e isso vai ser um problema. Mas Nottingham, no geral, é uma cidade boa, não tem nada assim de horrível, não moraria de jeito nenhum. Foi uma das opções antes de vir pra cá, mas é aquilo, eu vi que Nottingham era muito parecida com Leeds, um pouco melhor que Leeds. Como eu disse, se fosse Leeds e Nottingham, eu preferia Nottingham, né? Então eu acabei decidindo para cá porque aqui é mais o que eu espero pro meu futuro, né? Nos próximos 30 anos, sei lá. E sempre pesquise e, se possível, vá na cidade para você conhecer e sentir o lugar, sabe? Eu vim para cá, para York, eu e a Camila ficamos uma semana morando num hostel para conhecer a cidade, falar, não, vamos sentir mesmo o que que é lá, tipo dia a dia, pegar ônibus, ir no mercado, ver os lugares bonitos, ver os problemas, ver os lugares feios, os lugares que eu posso passar, que eu posso ter problema. Se não, você chega na cidade, você conhece só aquele bairro, você vê um monte de... Aqui tá cheio de bairrozinho com casinha bonita, mas às vezes tá rodeado de lugar ruim, de trânsito, não tem as facilidades de trem, metrô. Nottingham, por exemplo, em relação a transporte, é muito melhor que aqui, né? Aqui eu tenho uma estação que vai. Se eu sair daqui de York, eu já tenho que pegar um ônibus para vir para York para poder ir para os outros lugares de trem. Já Nottingham você tem tudo praticamente perto, você tem bastante condução para vários outros lugares. Então não é que o lugar seja ruim, mas é que eu pessoalmente não moraria lá nas minhas condições e experiências que eu tenho hoje, né? Mas se tivesse necessidade, iria com certeza, não teria problema nenhum. Beleza? Esse foi o vídeo, acho que me prolonguei um pouco, vou tentar dar uma editada aí. Você que morou em Nottingham ou viveu ou conheceu alguém de Nottingham, tem alguma dessas experiências, posta aqui embaixo para as pessoas lerem, para as pessoas verem as experiências e com isso conseguirem avaliar melhor aí, não só na base na minha opinião ou de outras pessoas que vivem nessas cidades ou não. Com o máximo de informação possível a gente consegue filtrar mais. Dá mais trabalho? Dá, mas é assim que a coisa funciona, beleza? Se você gostou ou não, deixa seu like, deixa seus comentários. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!